Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas depois de confrontos na capital e no interior entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras depois do jogo. Se é que se pode chamar isso de torcedor, né? Porque essas pessoas fazem de tudo menos apoiar o time de coração. Para a gente ter uma ideia, o jogo começa e eles não entram no estádio para assistir, não. O negócio dessa gente é mesmo arranjar confusão. Tanto que muitos rapazes já vão para a rua no domingo com paus, com barras de ferro, com bombas caseiras, até com armas de fogo. A briga mais feia foi lá em Jundiaí, um torcedor foi baleado e morreu. E aqui na capital foram várias brigas. E como, infelizmente, essas cenas horríveis não são exatamente novidade, o clima em volta do Parque Antártica já estava tenso antes do jogo começar. No meio das provocações, a polícia circula tensa e não demora para a violência começar. Este PM dispara uma bala de borracha. O shopping West Plaza fecha as portas. O carro que ficou no caminho é atacado. Chegam mais torcedores do São Paulo e mesmo com a escolta da tropa de choque, provocam os adversários. O policial segura uma bomba de gás na mão. O agente de trânsito se sente impotente. É complicado porque você não sabe se você ajuda, se você corre, o que você faz, porque é complicado. Aproximadamente umas 500 pessoas num confronto já é difícil para a polícia, ainda mais a gente que trabalha no trânsito. O jogo começa, mas parece não interessar um grupo de torcedores que continua do lado de fora do estádio, brigando. Logo vêm as ambulâncias para atender os feridos. Na rua Monte Alegre, 2 são paulinos estão no chão, estão levados para a Santa Casa. Eles foram examinados e já tiveram alta. Na Barão de Tefé, atrás do West Plaza, são 2 palmeirenses caídos. Os médicos conseguem reanimar Reinaldo Pires Romão, de 24 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Em seguida, ele é levado ao hospital. Reinaldo chegou aqui no Hospital das Clínicas em estado grave. Passou a noite sedado e entubado. Uma tomografia no crânio não detectou danos neurológicos. Hoje de manhã, o torcedor do Palmeiras voltou a ficar consciente e durante a tarde passará por novos exames. As brigas não foram só perto do estádio. No Itaim Paulista, na Zona Leste, a briga envolveu mais de 50 torcedores. Ninguém ficou ferido. 7 foram detidos e depois liberados pela polícia. Na Vila Brasilândia, Zona Norte, uma pessoa ficou ferida no confronto entre 10 torcedores. Em Santo André, na Grande São Paulo, teve gente armada com pedaços de paus e barras de ferro. Um vidro da estação da CPTM foi quebrado. 7 torcedores foram levados para a delegacia, mas não ficaram presos. Pior caso de violência aconteceu no interior, já durante a noite em Jundiaí, na rodovia dos Bandeirantes. Segundo o pessoal da Mancha Verde, eles estavam parados no posto e a Independente viu que eles estavam parados no posto, desceram onde começaram o confronto. Na briga, eles usaram canos, pedras, bastões de madeira e bombas caseiras. Uma delas arrancou a mão de um torcedor. Ele deve ter acendido esse pavio aí muito próximo da bomba, né? Então deve ter estourado ali quase que instantâneo, na própria mão dele. Eles estavam armados e 4 pessoas foram baleadas. Alex Furlan de Santana, de 29 anos, morreu depois de levar um tiro na cabeça. É uma tristeza, uma tragédia, né? Nessa mesma briga e absurda em que morreu o Alex, essa de Jundiaí, outros 12 torcedores se feriram. Pois é, Carla, é burrice, né? É muita estupidez em nome de torcida de futebol. Não existe isso. Uma pessoa continua internada, é o rapaz que perdeu a mão, veja só, quando a bomba que ele ia jogar em alguém explodiu na mão dele mesmo. Bom, agora Jundiaí, lá está o repórter Leandro Rossito. Qual é o estado de saúde desse torcedor que ia jogar uma bomba e que viu ela explodir na própria mão, hein?
Pois é, Chico, de acordo com o hospital, o estado de saúde dele é estável. Ele passou por uma cirurgia durante a madrugada e a mão foi amputada, obviamente. Agora ele está consciente e o estado de saúde, de acordo com o hospital, é estável. Neste mesmo confronto, outros 3 torcedores foram baleados nas pernas, mas, segundo o hospital, nada grave, eles também já foram liberados. E mais 8 torcedores que tiveram ferimentos leves também já deixaram o hospital. A briga foi num posto aqui na rodovia dos Bandeirantes, próximo desse local, assim, no quilômetro 59. Torcedores do Palmeiras estavam parados quando voltavam para o interior depois do jogo e 2 ônibus com torcedores do São Paulo também pararam e a briga começou. O posto conta com câmeras de monitoramento de segurança, mas os funcionários disseram que elas não estavam ligadas na hora da briga. A empresa que administra a rodovia dos Bandeirantes gravou as imagens do confronto e já entregou essas imagens para a polícia. Polícia que deve ouvir todos os envolvidos no confronto, Carla. Ok, obrigada, Leandro. Aqui na capital você viu que torcedores que foram presos por causa das brigas acabaram sendo liberados depois pela polícia. Pois é, e é incrível, né, que as pessoas estão armadas. Armadas não só de pau, ferro, não, estão armadas com arma de fogo, com revólver, que é proibido também. Vamos saber o que a polícia tem a dizer sobre isso. A repórter Natália Aredes está agora no comando da PM. Quer dizer, não é possível que isso continue acontecendo nas barbas da polícia, das autoridades, de todo mundo, né? O que diz a polícia, Natália? É possível aumentar a fiscalização para evitar essas brigas no meio da rua, esse tiroteio, essa loucura toda? Chico, boa tarde, Carla. A Polícia Militar disse que se planejou e que enviou o número de policiais em grande quantidade ali para a região do Parque Antártica. Portanto, reforçou o efetivo para esse clássico Palmeiras e São Paulo. Eu vou conversar com o capitão Marcel Soffner, que é da assessoria de imprensa da Polícia Militar. Qual foi exatamente o planejamento feito? Quantos policiais foram colocados ali naquela região? Por se tratar de um grande clássico, como sempre ocorre, há uma reunião preparatória no Comando de Policiamento de Choque, envolvendo todas as partes interessadas. Torcidas organizadas participaram, representantes dessas torcidas, prefeitura, através da CT, GCM, enfim, todo mundo que participa dessa situação participou dessa reunião, né? Então a polícia também destacou, tanto por parte do policiamento de choque, como por parte do policiamento de área, policiais para esses locais. Obviamente que aconteceu esses fatos, mas a polícia está preparada para intervir, porque se não tivesse ocorrido desta forma, talvez o prejuízo teria sido muito maior. A gente viu aí na reportagem que aqui na capital as brigas aconteceram em vários pontos, elas foram espalhadas, né? Não foram só ali na região do Parque Antártica. E a gente sabe que esses brigões acabam se planejando também, combinando coisas com antecedência. A polícia acompanha isso de alguma forma? Através do setor de inteligência do Comando de Policiamento de Choque, é um monitoramento dos sites das principais torcidas para se monitorar efetivamente se há algum planejamento nesse sentido. E há um planejamento prévio para a neutralização dessas situações, o que não ocorreu nessa situação. O que ocorreu foram situações esporádicas, mas houve a pronta intervenção da polícia nesse sentido. Natália, eu gostaria de fazer uma pergunta ao capitão. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Chico. Esporádicas, mas que resultaram na morte de uma pessoa, né? Com gente armada dentro de um ônibus. Não é possível fiscalizar isso, não é possível ver um ônibus que está saindo e que leva gente armada. Então, todas as requisições feitas por parte das torcidas organizadas foram feitas com comboio da polícia. E é feita uma revista prévia. O que aconteceu em Jundiaí foi que não houve uma comunicação e eles não foram escoltados pela polícia. Foi ônibus não de uma torcida organizada e houve o cometimento de homicídio que será devidamente apurado e investigado pelas autoridades competentes. Não sabe ainda quem matou, né? Então, isso daí vai ser encaminhado, todas as imagens que a polícia tem, porque nós temos monitoramento também no entorno de todos os estádios, nos principais pontos rodoviários e metroviários para apuração de responsabilidade. Tá certo, então, capitão. Muito obrigada pelas suas informações. Carla. Obrigada, Natália.